Boa tarde, queridos. Gostaria de continuar uma exposição aqui sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei pelo menos 2 áudios. O primeiro eu falei sobre o fato de que Jesus, ele falou de si mesmo, começando em João capítulo 8, versículo 13, quando os judeus disseram a respeito dele: o seu testemunho não é verdadeiro, porque você testifica de si mesmo. Então Jesus, ele falou de si mesmo e ele fez declaração a respeito dele, que só quem é Deus mesmo pode dar. Falei sobre esse assunto, Jesus falou de si mesmo. Falei também o que significa crer em Jesus. Crer em Jesus sempre está relacionado em crer em quem Ele é. Quando a gente crê em quem Ele é, então Ele se torna a pessoa da nossa fé. Ele se torna a pessoa da nossa fé. Então, crer no que Ele pode fazer é uma coisa. Então, os apóstolos também podiam fazer, os profetas também podiam fazer. Então, agora, crer na pessoa dele é uma outra coisa. Então, ele se torna o objeto da nossa fé. Ele, não o que ele faz, quando nós cremos nele. E nós cremos nele a partir de quando nós conhecemos quem ele é, a partir de quando nós temos os nossos olhos abertos por Deus e nós podemos ver quem ele é, nós podemos ver a identidade dele. Aí ele se torna tudo para nós, inclusive o nosso Deus, como Tomé diz, né? Senhor meu e Deus meu, como João declarou, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como Paulo, ele declarou, ele é Deus bendito sobre todos. Amém? Como o profeta Isaías declarou antes que ele entrasse no mundo, ele é o Emanuel, Deus conosco. Bom, então nós vimos sobre o que significa crer em Jesus e falei também um pouco no último áudio que o Cristo, ele é antes de Jesus. Então Jesus ele não é uma segunda pessoa. Jesus é só um nome que foi dado para aquele que sempre foi, que nunca começou a existir, que sempre foi. Aquele que é, né? Jesus, Cristo, né? Então Jesus é só um título, assim como muitos nomes dele, um título com o propósito de mostrar quem ele é, a sua divindade. Por exemplo, ele é o Filho de Deus. Então, isso daí mostra, né, com bastante veemência, se ele é o Filho de Deus, logicamente, ele é Deus mesmo. Assim, os judeus, eles entenderam e assim eles interpretaram, e eles estão certos na interpretação dele. O problema é que eles não creram que ele era mesmo aquilo que ele falava que ele era. E por essa razão, eles o entregaram para ser crucificado como blasfêmia. Então, Cristo, ele é antes de Jesus. Se nós não tivermos essa luz, então nós não vamos crer que aquele que estava aqui, ele é eterno, né? Que ele é o Pai da eternidade, que ele é o Criador, como João diz, né? Ele é o Criador de todas as coisas. Gostaria de falar um pouco nessa tarde sobre o esvaziamento de Deus. Então, a gente precisa de receber luz de Deus, né? Precisamos ser ensinados por Deus sobre aquilo que é de Deus. Então, eu não tenho capacidade de compreender aquilo que é de Deus, e nenhum homem tem capacidade de compreender por si mesmo aquilo que é de Deus e nem de discernir. Então, eu chego com essa consciência diante de Deus. Deus, eu não enxergo,
eu não vejo, eu não entendo. Eu só vou enxergar, eu só vou ver, eu só vou entender se o Senhor me fazer ver, se o Senhor me fazer enxergar, se o Senhor me fazer ouvir. Como o salmista orou, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Como Paulo orou também em favor dos de Éfeso, né? Para que Deus abrisse os olhos do entendimento deles e mostrasse para eles, né, as maravilhas pertencentes a Ele. Então nós precisamos de ser ensinado por Deus. Eu não posso confiar na minha interpretação e nem na interpretação de homem algum. Eu preciso ser ensinado por Deus. E se nós quisermos ser ensinados por Deus, Ele nos ensinará. E quando Ele nos ensinar, nós vamos saber. Nós vamos carregar essa consciência. Foi Ele que me ensinou. Então, para tudo nós precisamos que Deus nos ensine, que Deus abra a nossa mente, o nosso entendimento e que Ele nos dê luz. Então, gostaria de falar um pouco sobre o esvaziamento dele. Em Filipenses, Paulo, ele falou, que falando de Jesus, né, que Ele se esvaziou. Ele se esvaziou e Ele se fez semelhante a um de nós, aos homens. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, que mesmo Ele sendo Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, Paulo fala. Então, duas coisas importantes para a gente entender, para a gente receber de Deus, para a gente ser ensinado por Deus sobre o esvaziamento de Deus. E antes que eu falo, que eu continuo o áudio, eu gostaria de falar a vocês, né, que são ouvintes do Evangelho de Jesus. Tem uma boa parte dos irmãos que conhecem os teólogos Bancroft e também o teólogo Bancroft Teologia Elementar e também Chelsea, não sei se estou falando a pronúncia certa, mas do livro de teologia sistemática. Esses livros nós usamos eles nos nossos seminários e também exposição de grande doutrina. O outro teólogo que a gente usou no nosso seminário, esse a gente usou aqui em Sertãozinho. Então tudo o que eu estou falando, praticamente eu recebi luz de Deus olhando e estudando o que esses teólogos eles registraram. Então, praticamente, muitas coisas Deus me deu, mas muitas coisas eu lendo lá, Deus me fez eu ver, Deus me fez eu enxergar e estou concordado com Ele praticamente em todas as coisas. Então, é muito importante para nós saber disto. Então, o esvaziamento de Deus, primeira coisa que nós precisamos saber, nós já vimos que quem se encarnou foi Deus, não foi uma segunda pessoa. Aquele que estava aqui, que levou o nome de Jesus, ele era Deus mesmo habitando um corpo de carne e de osso, o Cristo, né? Que nós podemos ver ele em toda a história da humanidade. Então, primeira coisa, o esvaziamento de Deus foi das glórias externas. Foi das glórias externas. Ele não entrou aqui no mundo falando do lado exterior, do lado de fora, com a glória externas dele. Ainda que ele teve manifestação revelando a glória dele. Uma delas foi quando ele foi no Monte da Transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João. Ele se transfigurou na frente deles. Pedro, Tiago e João, eles viram a glória daquele que estava aqui, que levou o nome de Jesus. Ao que Jesus falou com eles que era para eles guardar segredo sobre isso. E eles tiveram que conviver até a ressurreição de Jesus com a tentação de vontade de contar
é para todo mundo, mas eles tiveram que guardar esse segredo. Jesus se transfigurou na frente deles, mostrando a sua glória para eles, suas glórias externas. E lá o texto diz, né, que a sua roupa ficou branca como a neve, e apareceu ali também juntamente ali com eles Elias e Moisés. Então ali tem um relato das glórias externas, que ele se transfigurou na frente deles, mostrando para eles a glória deles, mostrando para eles realmente quem ele é. Então, eu lembro também João 17, versículo 24, onde que Jesus orou para que o Pai abrisse os olhos dos discípulos e dos apóstolos e mostrasse para eles, para que o Pai mostrasse para eles a glória dele, a glória de Jesus, a glória que ele tinha com ele antes que ele deixasse o céu e ele entrasse aqui neste mundo. Jesus fez essa oração: Pai, abre os olhos deles, mostra para eles a minha glória. Então eu cito um livro muito bom, é John Ower. Ele era dos puritanos, 1600 e pouco, se eu não estou enganado a data, mas o título do livro é A Excelência da Glória de Jesus Cristo. Ele mostra nesse livro, falando sobre a glória dele. Então, muito bom, eu li, foi muito bom, ele é muito bom, eu encomendo, né? Se você puder, para conhecer ele mais e mais, é maravilhoso. Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre o esvaziamento de Deus para ele entrar neste mundo foi das glórias externas. Ele não se esvaziou dos seus atributos. Não. Ele não esvaziou dos seus atributos. Ele se esvaziou das suas glórias externas. Ele não se esvaziou da sua natureza. Ou seja, ele não deixou de ser Deus, da sua personalidade de Deus. Não, ele se esvaziou das suas glórias externas. Então, Paulo até usa o termo, ele se fez semelhante aos homens. Ser semelhante é uma coisa, ser por natureza é uma outra coisa. Paulo, ele está dizendo que Deus, ele só se fez semelhante aos homens. Se a gente for em Romanos capítulo 8, versículo 3, Romanos 8, 3, Paulo, ele usa lá também a mesma palavra, semelhante, significando o mesmo, que ser semelhante é uma coisa, ser por natureza é outra coisa. Em Romanos 8,3 diz que ele se fez semelhante à carne pecaminosa, a carne do pecado. Ele só se fez semelhante, ele não se tornou como um de nós por natureza. Então, é importante a gente entender que ser semelhante é uma coisa, ser por natureza é outra coisa. A semelhança dele com a gente é que ele habitou em um corpo de carne e de osso, ele precisou de um corpo de carne e de osso, e ele habitou dentro de um corpo de carne e de osso, assim como eu habito dentro de um corpo de carne e de osso, assim como você habita também dentro de um corpo de carne e de osso. E é importante a gente entender que eu não preciso deste corpo de carne e de osso para mim continuar sendo. E uma palavra de Jesus na cruz é suficiente para dar luz para nós sobre isso. Então, o que Jesus ele diz para o ladrão que estava na cruz e que creu nele e que disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então veja, o corpo dele ia ser enterrado, mas ele recebeu a promessa segura de Jesus que você que mora dentro deste corpo de
carne e de osso, você estará comigo hoje no paraíso. Então eu não preciso deste corpo para mim continuar existindo. Você também não precisa deste corpo de carne e de osso para você continuar existindo. Você está no corpo, mas você não é o corpo. Você tem um corpo, mas você não é o corpo. O corpo é a casa onde eu habito. Então a Bíblia é bem clara sobre isso. Então, Deus, na encarnação, ele precisou de um corpo de carne e de osso. Ele não precisava do corpo de carne e de osso para ele ser, porque ele já era. Assim como eu não preciso do corpo de carne e de osso para mim continuar sendo. Então, mas ao entrar no mundo, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 5, ele diz, ao entrar no mundo, o corpo me formaste. Ele precisou do corpo de carne e de osso. Então, ele se fez semelhante a nós. Ele habitou em um corpo de carne e de osso. Ele se uniu ao corpo de carne e de osso. Ele se uniu a uma natureza humana. Ele não se uniu a uma outra pessoa. E ele nem deixou de ser o que ele é. Por natureza, Deus mesmo. Ele se uniu a um corpo de carne e de osso. Então, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que o esvaziamento dele foi das glórias externas. E ele não deixou de ser o que ele é, por natureza, Deus. Deus. Ele se fez semelhante aos homens, no fato de que ele se tornou como um de nós, habitando em um corpo de carne e de osso e se unindo a uma natureza humana. Ele não deixou de ser os atributos, de ter os seus atributos de Deus. Não. É a segunda coisa que nós precisamos de entender. Primeiro, ele se esvaziou das suas glórias externas, do lado de fora. Segundo esvaziamento dele é de atitude. E todos os teólogos concordam comigo e eu concordo com eles, os que eu citei para vocês. De atitude, que ele, sendo Deus mesmo, ele se limitou a viver como um de nós, sem deixar de ser o que ele é por natureza, Deus mesmo, e sem deixar de ter também os seus atributos. E eu cito um aqui, por exemplo, e todos esses teólogos concordam comigo e eu posso mostrar, ou posso indicar para vocês, se vocês quiserem. No poder de quem que Jesus, ele fez cura? Então eu mostro para vocês, concordando com todos esses teólogos, que muitos deles foram feitos no seu próprio poder. O Chelsea, por exemplo, Teologia Sistemática, ele diz que é um engano a gente pensar que os milagres que Jesus ele fez, que ele operou, foi da mesma maneira que os apóstolos eles operaram. Então, os apóstolos, por exemplo, eles operaram, eles fizeram milagres, mas eles operaram no poder que fora delegado a eles, não no poder deles. Chelsea, de teologia sistemática, por exemplo, ele afirma que Jesus ele nunca atribuiu o poder dele de fazer milagre a ninguém, a não ser a ele mesmo. E ele cita, por exemplo, aquela passagem onde a mulher do fluxo de sangue, que já havia 18 anos, se eu não estou me enganado a data, que ela havia sofrendo, e ela tocou nele. Quando ela tocou, Jesus diz, eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então ele cita uma outra passagem também, quando ele enviou 70. Ele enviou de 2 em 2. E o Chelsea, ele diz, ele não somente operou milagres no seu próprio poder, como ele deu também do seu poder aos 70, quando ele enviou de 2 em 2, dizendo, e dou-lhes poder. E ele cita também uma terceira passagem
sobre João, o Evangelho de João, dizendo, João testificou sobre isto, João ele registrou pelo menos 7 milagres que Jesus fez no seu livro, no Evangelho. João falou, ele fez muito mais milagres. Ele falou, cuido se eu fosse relatar ou escrever todos os milagres que ele tinha feito, cuido que nem os livros inteiros deste mundo caberiam. Mas João registrou 7 milagres de Jesus. E foi com um propósito que ele registrou esses 7. No fim do livro dele, ele fala sobre isso. Ele fala assim, estes que eu registrei foi com o propósito para que vocês saibam que ele é o Filho de Deus. Então, o Chelsea, de Teologia Sistemática, ele cita que se não fosse os milagres que Jesus realizou, que João registrou, se não fosse operado no próprio poder de Jesus, então não serviria como prova de quem ele é. Só serve como prova de quem ele é se ele operara no seu próprio poder. Então os apóstolos realizaram milagres, mas nunca foi com a finalidade de provar quem ele é. Mas João diz a respeito de Jesus, os que ele operaram foi com este propósito. Foi para servir de prova para vocês que ele é o Filho de Deus. Eu já falei sobre a expressão Filho de Deus. Alguém se declarar ser o Filho de Deus, ou Filho de Deus, ou alguém se declara Deus é o meu Pai, na interpretação da religião judaica, é o mesmo que alguém se declarar Deus mesmo. E eles estão certos na interpretação deles, porque isto é verdade. Se alguém declara Deus é o meu Pai e eu sou o Filho de Deus, eu estou declarando ser igual a Deus. Então João, ele registrou os milagres de Jesus, esses 7, com este propósito, para servir de prova que ele é o Filho de Deus, ou seja, que ele é Deus mesmo. Por isso os teólogos, eles dizem, o Chelsea, Teologia Sistemática, Bancroft concorda com isso, Teologia Elementar, e também o livro de exposição de grande doutrina, também o teólogo já dos nossos seminários concorda com isso, que ele fizera pelo menos muitos milagres no próprio poder dele, que serviu como prova de quem ele é. Então, o esvaziamento dele não foi dos seus atributos. O esvaziamento dele, primeiro, foi das suas glórias externas, do lado de fora, porque todo mundo olhava para ele e via um homem, como eu, como você. Segundo, o esvaziamento dele foi de atitude. Ele se limitou a viver como um de nós, sem deixar de ser o que ele é por natureza. E ele venceu, né, tudo o que ele tinha que vencer, tudo com que tipo de tentação que ele tinha que vencer, como eu posso vencer, como você pode vencer, sem usar o poder dele de Deus. Então, duas coisas que nós precisamos receber luz sobre o esvaziamento dele, para que possamos olhar para ele e com luz de Deus, saber mesmo quem ele é, e assim ele se torna então o objeto da nossa fé, a pessoa da nossa fé, ele mesmo tem que ser colocado nele. Quando se diz crê em Jesus e será salvo tu e a sua casa, ele tem que se tornar o objeto, a pessoa da nossa fé, não o que ele faz, não o que ele pode fazer, mas ele próprio se torna o objeto da nossa fé, a pessoa da nossa fé. Então é duas coisas importantes para a gente receber luz de Deus e ser ensinado por Deus a respeito do esvaziamento de Jesus. Primeiro, Deus
ele se esvaziou das suas glórias externas. Dentro ele continuou sendo a mesma pessoa, mesmos atributos. Segundo, o esvaziamento dele foi de atitude. Ele sendo Deus, ele se submeteu a Deus. Mesmo sendo Deus, ele se submeteu a Deus, vivendo como um de nós, em submissão e obediência a Deus o Pai em todas as coisas, com permissão do Pai, para ele realizar tudo o que ele realizou, mas sem deixar de ser o que ele é por natureza, Deus mesmo, e sem deixar de ter com ele ali todos os seus atributos. Então, que Deus abençoe essa palavra, esse devocional, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Até a próxima. Amém.